dos não argumentos frequentemente usados para criticar o anarcocapitalismo, criticar uma sociedade sem Estado, ou seja, uma sociedade moralmente organizada, onde você não tem um governo agressor, um governo que coercitivamente se impõe, mas sim você tem relações voluntárias entre as pessoas, mercado, anarcocapitalismo, certo? Um dos não argumentos usados para criticar isso é: ah, não, mas ó, você vai ter outro Estado, ok? E eles vão invadir vocês e vocês estão ferrados, então acabou. Primeiro, como eu falei, isso não é argumento. Segundo, isso presume que o Estado, na verdade, é o problema e é uma organização coercitiva que vai tentar chegar a espolhar todo mundo, o que é o problema em primeiro lugar, por isso que o anarcocapitalismo é a única organização social moralmente defensável. Mas a gente tem um caso histórico, porque às vezes a galera fala: não, mas eu quero um caso histórico. Tá bom, a gente tem um caso histórico, tem vários, mas esse eu gosto, de que isso deu errado, que um Estado tentou se implantar numa região anárquica e falhou. E o exemplo é a Inglaterra tentando invadir a Irlanda. A Irlanda, historicamente, era um país anarquista. Um país anarquista, é uma região anarquista. Eles têm a organização dos Tuatas. Isso funcionou assim por milênios, até mais ou menos o ano 1100. Foi extinto assim no ano 1500, 600, na prática, de maneira geral. Mas a organização dos Tuatas, que eram grupos de segurança, grupos sociais, sociedades, países, empresas. Você tem um líder. Ah, eu sigo esse líder. Não, eu não quero mais seguir ele. Eu não sigo mais ele, eu vou para outro Tuata, outro grupo. Os Tuatas elegiam reis, eles elegiam vários outros cargos, mas se você não gostou, você também pode pegar suas trouxas e ir embora para outro grupo também, sem ter que necessariamente mudar a sua casa. Você só se desafilia de um e se afilia no outro. Que é anarcocapitalismo fundamentalmente. Então, você tinha essa sociedade com um sistema de justiça privada muito integrado à cultura irlandesa, que é uma coisa que eu acho muito interessante, como esses sistemas de justiça privada frequentemente estão muito fundamentais na cultura desses povos que têm esses sistemas de justiça sem o Estado. Mas você tinha toda uma região livre, com um sistema de justiça operando bem, uma cultura legal, uma região desenvolvida. E a Inglaterra resolveu invadir. Então, estados organizados resolveram invadir a região. Isso começou ao longo do ano 1150, ficou mais forte assim de 1200 para frente, no ano 1300 para frente ficou bem mais forte. E deu errado, porque os ingleses estavam vindo da Inglaterra. Um governo tirânico, um sistema de justiça completamente disfuncional, o sistema de justiça inglês do ano 1100 até o ano 1500 era uma palhaçada completa, porque era basicamente um jeito do rei roubar a propriedade das pessoas. Ele usava o sistema de justiça para fazer isso. Isso dá um livro inteiro para contar essa história, mas eu sugiro o livro Enterprise of Law, é excelente, conta bem essa história, que é a ascensão da lei autoritária, né? Mas eles estão vindo desse sistema, tirando uma lei que não funciona, altos impostos, guerras frequentes, um saco. E daí invadimos a Irlanda e agora vamos colonizar a Irlanda. E daí eles chegavam e falavam: pera, então agora a gente tem esse sistema cultural aqui onde a gente não paga impostos, tem um sistema de justiça privado que funciona, é rápido, barato e prático, é melhor do que o sistema estatal em inglês, não tem um rei para ficar enchendo o saco da gente, não é arrastado para 1 milhão de guerras todo o tempo todo, a gente só pode ficar aqui e viver em paz. E a cultura inglesa, os colonos ingleses foram absorvidos pela cultura irlandesa. Você tem um curioso caso onde o Estado tentou invadir uma região livre e os invasores aderiram à cultura livre. Porque ela é melhor. Por que você escolheria pagar impostos quando você pode não pagar impostos? Por que você escolheria viver sob tirania quando você pode não fazer isso? Por que você vai escolher um sistema de justiça bosta quando você tem um bom? E o que aconteceu? Esses ingleses se tornaram mais irlandeses. A expressão tinha uma expressão lá em irlandês que é impronunciável para alguém que não é irlandês, que eles eram mais irlandeses que os irlandeses. Eles começaram a colocar o cabelo da maneira irlandesa, usar roupas, andar de cavalo sem sela, que era um costume irlandês, casar entre as culturas e tudo mais, e se tornar irlandeses. E não usar os tribunais do rei, que era uma grande fonte de renda do governo, eram os tribunais, não pagar impostos e mudar a cultura. Tão puto ficou o rei e os duques com isso, que eles passaram os Estatutos de Kilkenny em 1366, que declarava crime, você vai pra cadeia. Dependendo do caso, você é executado. E dependendo do caso... E olha, se você for executado, quem era das suas propriedades é o rei, não é a sua família. Se você arrumar o seu cabelo como um irlandês, falar irlandês, casar com uma irlandesa ou um irlandês,
adotaram um filho irlandês, trabalharam, contrataram, proibindo a associação cultural entre os ingleses e os irlandeses, porque eles reconheciam que eles estavam perdendo a disputa por assimilação. Os ingleses gastavam um monte de dinheiro para invadir a Irlanda, faziam paz então com os chefes lá, os chefes eram derrotados, a galera saía desses tuatas, ia para outros tuatas que não aceitaram essa paz e voltavam à guerra contra a Inglaterra, ou seja, não adianta você invadir o lugar, porque os caras vão continuar resistindo você, isso aconteceu, e você não conseguia fazer paz, e daí quando você finalmente consegue estabelecer alguma coisa, tudo aquilo que você fez vira irlandês, porque os caras mandou o rei pra PQP. Curiosíssimo esse exemplo histórico, mas aconteceu. E os estatutos de Kilkenny deram errado, a galera mandou o rei tomar banho e virou irlandesa, e o cara que passou esse troço teve que fugir da Irlanda. O que é uma historinha legal. É uma historinha legal. Eventualmente a Irlanda foi invadida. Sim, levou séculos. Levou séculos para eles conseguirem invadir a Irlanda. Que é uma população desse tamanho. Tá, com armas mais rudimentares, tal, ok, tá. Mas foi difícil, levou séculos e, inclusive, o Reino Unido controlou a Irlanda por menos tempo do que levou para invadir ela. Eles conseguiram controlar ela na prática do 1700 para frente e já ali na Segunda Guerra Mundial já estava independente. Quer dizer, não rolou. A cultura não se absorveu e eles se libertaram. A Irlanda acabou, eventualmente, implantando um governo, mas vários costumes que vêm da lei Brehon, que vêm desse sistema de tuata, ainda estão instalados na Irlanda. Então você tem um caso onde um Estado tentou invadir o outro e não deu. Claro, o Estado foi instalado também porque você tem todo um sistema de lavagem cerebral, a educação obrigatória feita pelo Estado e tudo mais, que vai mudando a cultura do lugar e vai absorvendo isso. Claro, o preço da liberdade é sempre a vigilância eterna. Você tem que ter uma mentalidade de liberdade dentro das pessoas, você tem que cultivar ela. E quando você tem uma organização que consegue ficar séculos fazendo lavagem cerebral na população e, de maneira geral, exterminando, às vezes fisicamente, uma cultura de liberdade, tá, agora olha o custo. Olha o custo que foi, olha quanto demorou e olha como deu errado. Como finalmente, eu acho tão legal isso que a cultura foi absorvida. A gente tem alguns outros exemplos, por exemplo, tentativa de implantar um governo na Somália, deu errado também, mas eu gosto muito desse exemplo irlandês, por causa da absorção da cultura, que não é o caso do que acontece na Somália. Que é uma coisa a se pensar, quer dizer, digamos que a gente tem hoje, né, 2016, sei lá, alguma região anárquica, assim, que a galera é libertária, anarcocapitalista. Bom, seria uma região muito desenvolvida, muito rica, porque eles não iam ficar sustentando um bando de parasita. Essa é uma região muito desenvolvida, cheia de comércio, um monte de gente ia estar lá, um monte de empresas iam estar lá. Essa é uma região muito culturalmente desenvolvida, e essa é uma mentalidade, porque, claro, isso é necessário numa sociedade anarcocapitalista, uma mentalidade de liberdade muito forte. E você teria um problema sério de que se você tentasse invadir aquele lugar, você ia colocar os seus soldados lá dentro e os soldados iam virar da cultura de lá. E os habitantes iam resistir à sua cultura, iam resistir à sua invasão por uma questão cultural deles, por um longo prazo. Enfim, é só uma historinha legal que eu acho interessante. Vou colocar alguns links na descrição aí pra vocês. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.